Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos dando continuidade aos nossos encontros semanais com o estudo da obra Palavras de Vida Eterna, trazendo semanalmente um capítulo diferente em que nós falamos um pouquinho sobre os ensinamentos que essa obra nos traz. Lembrando que é uma obra psicografada por nosso querido Chico Xavier, através da mensagem advinda do Espírito Emmanuel, que sabemos acompanhou nosso querido amigo Chico por muitos anos. Então, hoje estaremos no capítulo de número 100, intitulado Queixumes. A interpretação de Emmanuel sobre esse capítulo está sendo feita a partir de um trecho contido no capítulo 5, versículo 9 da carta de Tiago, que nos esclarece o seguinte: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Então vamos aqui ao que o Emmanuel vai nos trazer. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Ou seja, que ele já nos alerta para a questão de que as queixas que são emitidas por nós, à medida que nós estamos vivendo algumas experiências um pouco mais delicadas, mais dolorosas, as queixas começam a acontecer, começam a ocorrer. Então nós reclamamos até da própria vida. São situações que de fato ocorrem com todos nós, não há como nós não vivenciarmos experiências de dor e sofrimento, mas tem um detalhe, como nós encaramos e vivemos essas experiências faz uma diferença enorme. Se nós nos dedicamos às lastimações, aos queixumes, às reclamações sobre nossa própria vida, a gente pode afirmar que está cometendo um erro, porque nós esquecemos de todos os outros dias, de todos os outros benefícios, de todas as alegrias que já vivenciamos, de todos os presentes, vou utilizar aqui esse termo, que recebemos do Criador. O simples fato de estarmos encarnados ou reencarnados já é um motivo de alegria da nossa parte, ou pelo menos deveria ser, de gratidão, para ser mais preciso, porque sabemos e a doutrina nos orienta de que a reencarnação é a possibilidade que nós temos de recomeço ou de reajuste perante as leis do Criador, de correção dos erros que nós cometemos ao longo das nossas experiências no corpo físico. Então, o passo mais à frente, o que Emmanuel nos diz? Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através de teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Vejamos, quando nós cometemos um erro com alguém e que nós reconhecemos isso, nós buscamos ali, junto àquele irmão, àquela irmã, reparar o erro, quando nós temos essa consciência, de pedir o perdão, daquela pessoa a qual nós ferimos por alguma razão ou de algum modo.
E nós ficamos felizes quando esse pedido de perdão é aceito, é acatado. Contudo, em muitas ocasiões a gente titubeia, a gente reluta muito quando isso acontece no sentido inverso, ou seja, quando alguém que nos machuca, alguém que nos maltrata de um modo ou outro, nós temos uma dificuldade enorme em perdoar a atitude daquele irmão ou daquela irmã. Então, essa relação do pedido e da concessão do perdão, ela tem que ser igualitária, né? No sentido de que nós já nos equivocamos por demais. E quantas vezes nós não fomos perdoados, né? Então é dever nosso, dever moral nosso, também exercer o perdão, oferecer o perdão, dar o perdão para quem nos feriu. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente feridos semelhantes. E assim como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido de todo o mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Isso que nós falamos, né? Então, o exercício do perdão, de chegar para aquele... E às vezes a gente não precisa nem necessariamente aguardar que a pessoa venha nos pedir perdão por algum erro. Quando nós tomamos a ação, a atitude de já nos dirigir à pessoa e dizer que ela fique tranquila, que ela siga os seus passos, o seu caminho, a gente pode impactar de modo muito mais forte junto a essa pessoa. Porque por vezes a pessoa sabe que errou, cometeu o erro, mas ainda assim tem vergonha ou medo, enfim, tem algo que o impede de se dirigir até aquela pessoa pela qual ela feriu. Então, quando o ferido, machucado, injuriado, ele recebe isso, né, ele age desse modo, ele se dirige à pessoa quem o feriu, ele certamente estará trazendo para o seu lado, no sentido de dizer que aquela pessoa se tornará uma pessoa grata, a probabilidade de ela se tornar uma pessoa grata é muito grande. Então, vejamos, né, pensemos sobre isso, sobre aquelas pessoas que já cometeram, que já nos feriram de algum modo, que a gente procure ao máximo trabalhar isso dentro de nós mesmos para que não fiquem armazenados nenhum resquício, não fique armazenado nenhum resquício de sentimentos que não são nobres, sentimentos que não nos engrandecem. E para finalizar, vamos ao último parágrafo, o que Emmanuel fala. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Então, quando a gente está muito preocupado em olhar, em observar o erro do outro, nós esquecemos de nós mesmos. Nós esquecemos que nós também somos falhos, que nós também cometemos erros. E quando eu me dedico a observar só a atitude do outro, eu acabo que trazendo para mim uma responsabilidade ainda muito maior. Ou seja, quando eu observo somente a ação do contrário, eu estou me colocando, e eu faço a crítica, eu estou me colocando num patamar de superioridade. Não que eu esteja, mas eu acabo que me colocando nesse patamar. E quando eu me coloco num patamar superior,
me achando superior ao outro, eu tenho o dever moral de realizar as ações de acordo com as orientações que o nosso Mestre nos trouxe, de acordo com os ensinamentos que a Boa Nova nos traz. Essa é a verdade sobre os fatos, que nós precisamos estar muito atentos a isso, para que a gente saia um pouco de nós mesmos, do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que tanto nos faz, nos traz retrocessos, para compreender o momento que o outro vive e a gente possa perdoá-lo, respeitá-lo e não se colocar num patamar de superioridade, porque não é assim que funciona, não é assim que a gente acolhe as pessoas, mas sim vivendo dentro de uma mesma realidade, de um mesmo nível de entendimento das situações que ora vivemos. Então isso é o que nós tínhamos para hoje. Que Deus possa nos abençoar, e a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham semanalmente por este canal. Que Deus vos abençoe.